Já há 50 anos, a igreja no Brasil escolheu o mês de setembro para dedicar à Bíblia. Quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando da palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas na igreja, a palavra de Deus não está só na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está só na Bíblia. Foi escrita na Bíblia e que constitui aquilo que é chamado a tradição oral da igreja. E tanto a palavra de Deus escrita na Bíblia, quanto a tradição oral da igreja, elas precisam ser interpretadas. E a interpretação da palavra de Deus, seja a palavra escrita na Bíblia, seja a palavra contida na tradição oral, é interpretada pela própria igreja, com a autoridade que ela recebeu de Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. Nós precisamos pensar por que a igreja escolheu um mês para dedicar à palavra de Deus escrita. Quando a igreja faz isso, ela quer que nós tomemos consciência da importância da palavra de Deus. Qual a relação da palavra de Deus com a nossa fé? Toda a nossa fé se baseia na comunicação de Deus para conosco, e a comunicação é feita pela palavra. Por isso Jesus é a palavra, porque Ele é a comunicação de Deus Pai para com o ser humano na força do Espírito Santo. É importante que nesse mês de setembro nós pensemos nisso e passemos a dar mais importância à palavra de Deus. Os historiadores dizem que há 500 anos atrás, no século XVI, o cristianismo se dividiu em duas grandes igrejas. A igreja da palavra sem o sacramento e a igreja do sacramento sem a palavra. O que eles querem dizer com isso? Estão se referindo aos protestantes, que valorizam muito a palavra de Deus escrita na Bíblia, mas não valorizam o sacramento. E por outro lado, falo de nós, católicos, que nós damos muita importância para o sacramento e nem sempre damos à palavra de Deus a importância que ela tem. Por isso a igreja escolhe um mês, que é o mês de setembro, para fazer com que nós tomemos consciência disso. Por quê? Porque palavra e sacramento constituem dois lados de uma mesma moeda. Constitui tudo o que a igreja crê. Tudo que a igreja crê é expresso na liturgia, e a liturgia é constituída pela celebração dos sacramentos, principalmente a missa. A missa é o ponto alto da liturgia. E toda a liturgia, seja da missa, seja do matrimônio, seja da reconciliação ou qualquer outro sacramento, ela tem dois momentos. Tem um momento da palavra e um momento do sacramento em si. Por isso nós estamos agora na liturgia da palavra. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na liturgia sacramental. E uma não existe sem a outra. Nós precisamos entender, e os protestantes deveriam aprender, que a palavra já é um sacramento. Se nós entendermos o sacramento como uma realidade, através do qual Deus nos comunica uma energia, uma força, uma graça na linguagem da teologia, quando nós proclamamos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós acolhemos a palavra, quando nós nos alimentamos dela e quando nós procuramos nos esforçar para viver o que a palavra nos diz, ela se torna para nós um sacramento. Por outro lado, não existe sacramento sem a palavra. É a palavra qualificada, pronunciada pelo ministro do sacramento, que faz acontecer o sacramento. Se no momento da consagração, da oferenda das ofertas, do pão e do vinho, se o padre não pronunciar a palavra, o pão e o vinho não se transformam no corpo e sangue de Jesus. Portanto, para nós sermos católicos de fato, nós temos que assumir a palavra para assumir o sacramento, porque as duas realidades, elas são inseparáveis.
E a palavra de Deus, ela tem algumas características. A palavra de Deus nos encanta, a palavra de Deus nos surpreende e a palavra de Deus também nos desafia. É o que nós vemos na liturgia de hoje. As 3 leituras nós podemos perceber essas características. Por exemplo, na primeira leitura do livro do profeta Isaías, e o profeta é o portador da palavra de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, e a palavra que o profeta profere não é palavra dele, mas daquele que o enviou. Nós percebemos no trecho de hoje de Isaías que a palavra nos encanta. Por quê? Nos convida a termos coragem, a não ter medo de enfrentar os desafios da vida. A palavra injeta em nós ânimo. Na segunda leitura, nós vemos que a palavra é desafiadora. O apóstolo Tiago vai falar do desafio que é transformar os relacionamentos humanos, marcados por injustiças, marcados por aparências. Na segunda leitura, o apóstolo Tiago nos desafia a tratar os outros não pela aparência, não pela roupa que veste, não pela aparência exterior, mas pela essência. A palavra nos desafia e a palavra também nos surpreende. O Evangelho é surpreendente, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe pela aparência, mas ele se aproxima daqueles que, não tendo aparência que agrada aos outros, resgata essas pessoas da sua condição de marginalidade. É o que nós vemos no Evangelho. Jesus, ao curar aquele surdo, e geralmente quem é surdo também não consegue falar direito, porque a palavra que nós aprendemos a proferir depende de ouvi-la antes. E Jesus, ao curar aquele surdo, devolve também a capacidade dele de comunicação, de proferir uma palavra, e da palavra que aproxima. E aí nós precisamos entender que a palavra é alimento também. Na missa nós nos alimentamos da palavra que nos desafia, que nos encanta e que também nos atrai e nos surpreende, mas nós também nos alimentamos do sacramento que é a Eucaristia. No livro do Apocalipse, num trecho inspirado no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, o autor do Apocalipse, João, é mostrado para ele um livro, a palavra de Deus escrita, a Bíblia para nós, e é dito para ele: come esse livro, come esse livro. E ele comeu, e foi dito para ele: quando você comer esse livro, na sua boca esse livro vai ser doce como mel, mas quando ele atingir o teu estômago, ele vai amargar. O que significa isso? Que a palavra para nós é alimento, tão alimento quanto a Eucaristia. E o que é algo que nos alimenta? Nos alimentar é nós nos apropriarmos da energia presente naquele alimento. É isso que acontece quando nós ouvimos a palavra, a acolhemos e nos esforçamos para colocá-la em prática. Ela nos dá energia, nos dá força para que nós transformemos a nossa vida e as nossas relações neste mundo. A mesma coisa acontece com a Eucaristia. Quando nós comemos e bebemos o corpo e o sangue de Jesus, nós absorvemos a força, a energia do próprio Deus. São 2 formas de alimentar: pela palavra e pela Eucaristia. Portanto, nesse mês de setembro, vamos pensar nisso. Que importância eu dou à palavra de Deus na minha vida? A começar pela palavra escrita, que é a Bíblia. Quantas pessoas têm aqui a Bíblia em casa? Levanta a mão, por favor. Um bom número.
né? Mas não é todo mundo que tem. Das pessoas que têm Bíblia em casa, quantos costumam ler a Bíblia todo dia? Rezar com a Bíblia, meditar com a Bíblia, estudar a Bíblia? Muito pouca gente que tem, né? Então nós não precisamos ter vergonha de dizer que temos pouco contato com a palavra de Deus. Pelo contrário, nós temos que tomar consciência de que nós não despertamos ainda para essa importância. Por isso eu digo, para aqueles que não têm a Bíblia ainda, procurem ter, seja através do livro físico, seja através dos meios virtuais. Hoje é possível ter a Bíblia, várias versões no celular, no computador, inteiramente gratuito. Aqueles que já têm, o convite é ter um contato mais próximo, usar a Bíblia para rezar. A igreja tem a técnica da leitura orante da Bíblia, que é uma forma de usar o texto bíblico para rezar, e que a igreja está incentivando, e que no mês de setembro é um momento importante e muito propício para isso. E daqueles que leem a Bíblia, quantos aqui costumam entender o que o texto quer dizer? Também não é nenhuma vergonha dizer que a gente tem dificuldade de entender o texto, porque ele é difícil mesmo, porque ele foi escrito numa época que não é a nossa, escrito por um povo que pensava diferente e tinha categorias mentais diferentes. Por isso é preciso estudar a Bíblia também. Então, que nesse mês de setembro nós possamos crescer em relação à palavra de Deus, perceber que a palavra de Deus é também um sacramento, e que sem a palavra não existe sacramento. Que da mesma forma que nós nos alimentamos da Eucaristia, sem a palavra não há Eucaristia. E que nós devemos nos alimentar da palavra, ou seja, comer a palavra, assimilar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa fortalecer, iluminar a nossa mente e fortalecer os nossos propósitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.